Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo de engenharia bioquímica, hoje vamos iniciar uma nova etapa de um processo biotecnológico. Os processos fermentativos, como você já sabe, fazem parte da história da humanidade, principalmente na produção de alimentos e bebidas. Atualmente, os bioprocessos são aplicados em várias situações, como já vimos algumas na aula anterior, desde o preparo de alimentos, que é o mais básico assim, até uma parte mais técnica de purificação, limpeza, controle e algumas questões ambientais. Nesse momento, migraremos de fato para o entendimento da velocidade, da taxa de produção, utilizando os conhecimentos de processos fermentativos. Assim, posso dizer, o estudo cinético de um processo fermentativo pode ser introduzido como análise da evolução dos valores de concentração de um ou mais componentes do sistema de cultivo em função do tempo de fermentação, de uma maneira bem geral assim. Então, entendemos como componentes o microorganismo em questão, ou biomassa, depende do que a gente for avaliar, os produtos do metabolismo, metabólitos, e os nutrientes ou substratos que compõem um meio de cultura. Isso numa visão bem geral, bem generalizada. Aqui de início, coloco que esses valores experimentais de concentração de biomassa, produto e substrato, quando são representados, assim como você pode ver aqui, em função do tempo, como está nesse gráfico, permitirão os traçados, deixa eu ver, de curvas de ajuste, para a gente entender como esses dados se dispõem. Eu acredito que já é do seu conhecimento que em uma reação química podem ser obtidos vários produtos, né? Mas dentre os produtos formados, são escolhidos para o estudo cinético aquele ou aqueles produtos que têm um interesse econômico, né? O interesse do processo como um todo. Por outro lado, em relação aos substratos, a gente pode dizer aqui que é adotado aquele denominado de substrato limitante. Pensando assim, lembra a definição de substrato limitante? Tá. A gente faz uma revisão sobre esse detalhe ao longo do curso e vai seguindo aqui. Quando as observações sobre um cultivo são assim fundamentadas unicamente, como posso dizer, em dois valores, né, valor inicial de x, s ou p, não se pode afirmar que um estudo cinético do processo tenha sido realizado de fato. O que ocorre é que, por ser algo bastante comum, muitas análises tomam por base apenas os valores iniciais e finais, não considerando a evolução e as modificações que ocorrem ao longo do processo. Pega simplesmente o ponto inicial, o ponto final. E dessa maneira, as curvas de perfil de consumo de reagentes, pode ser o substrato ali ou algum tipo de biomassa, e a de geração de produtos podem ser utilizadas para melhorar esse entendimento do processo como um todo. É bastante comum, assim, para esses casos, o uso e, posso dizer, a identificação dos valores máximos, indicando os pontos de maior produção ou ainda o ponto de maior consumo dos recursos disponíveis, né, que a gente pode até chamar assim, entre aspas, de reagentes do processo, fazendo uma alusão a processo químico, já que tem muitas semelhanças, mas os perfis de reação são diferentes. Ah, outro detalhe é que, uma vez que esses valores representam parte de um conjunto de dados, assim, sendo esses necessários ao dimensionamento de uma instalação produtiva, fica bem evidente que, assim, sem o conhecimento da cinética envolvida ao longo de todo o processo, isso se torna inviável a transposição de um experimento de laboratório para a escala industrial.
Que, assim, lembrando que o ajuste de qualquer processo industrial é feito inicialmente em escala de laboratório e então segue para a planta industrial com as aplicações, assim, com as adaptações necessárias, com os ajustes que precisam ser feitos ali naquele momento para colocar em uma produção propriamente dita. Na engenharia bioquímica, assim, focando para cá, mas assim como em outros processos químicos que analisam a transformação de componentes, de um componente em outro, ou de um componente em outros, se faz necessária a implementação de modelos matemáticos que prevejam o comportamento daquele reagente, microorganismo ou célula. Além disso, esses modelos que existem, eles devem ser capazes de prever por meio de considerações baseadas em experimentos preliminares o que vai ocorrer na formação de um produto. Não é simplesmente, é padrão. A gente tem um estudo para fazer previamente para entender como vai ser formado. E nesse sentido, a gente tem modelos chamados de não segregados e não estruturados, né? Tem aqui a definição. Perceba que essas considerações já são um ponto de partida para identificar e alimentar um sistema de processo, assim, de processamento de dados, de uma forma coerente e confiável. Lembrando que todo dado que a gente insere para um programa, ele precisa ser um dado confiável, tem que ser coerente com aquilo que a gente está fazendo. Mas, assim, de fato, a classificação que a gente faz é uma aproximação do que de fato vai ocorrer, né? Até porque aqui a gente está falando de seres vivos como atuantes da reação. E assim, por mais que tenham padrões que sejam seguidos, há uma grande chance, isso a prática mostra bastante, que esses modelos não sejam 100% perfeitos. E isso, é claro, passa por ajustes, que eu até digo assim, a percepção, o feeling de cada profissional deve ser capaz de identificar isso. Claro, com a experiência ao longo do trabalho é que isso consegue realmente ficar evidente. E então vamos pensar assim, analisar, ainda que do ponto de vista matemático, nesse momento, essas considerações e modelos que existem. Veja que alguns parâmetros de transformação e esses, também chamados assim de taxa de produção e consumo, são bastante representativos assim no estudo cinético de processos fermentativos, enzimáticos, químicos, independente do que seja. Você pode observar aqui as equações que representam as velocidades instantâneas de crescimento e de reprodução celular. Também tem consumo de substrato, formação de produto, tá? Outro detalhe é que, dado o fato da concentração microbiana, aqui representada por X, tá? A concentração de células, ela aumenta durante o cultivo descontínuo, o que faz com que seja aumentada a concentração do, do complexo, assim, do complexo enzimático responsável pela transformação do substrato no produto. No caso aqui, o substrato representado por S e o produto representado por P. E, assim, com essa relação, com essa correlação, se torna um tanto mais lógico, pensando assim, a análise dos valores das velocidades instantâneas com relação a essa concentração microbiana, como você vê nas equações aí na sua tela. Tá? Só para deixar marcado, as velocidades específicas do momento instantâneo têm uma relação que a gente pode avaliar exatamente naquele ponto e não no sistema como um todo. Parece um pouco complicado, solto, mas a gente continua desenvolvendo e consegue entender melhor como isso se dá de fato e o resultado, né? Quais as equações que chegam e ficam prontas para a gente estudar. Na sequência aqui, os fatores de conversão de um componente
de um componente qualquer em outro podem ser definidos como taxa de transformação. Lembra que a gente está falando de reação química, então é a transformação de um componente em outro, mesmo que seja um componente biológico aqui no meio, mas é uma transformação química intrínseca ali que está acontecendo. Numa definição generalista, posso assim dizer, para um tempo T qualquer de fermentação, é possível relacionar as concentrações de X, S e P, já que eles são componentes interdependentes. Você deve lembrar os conceitos de variáveis dependentes e variáveis independentes. Acredito que sim. Nesses casos, as variáveis são totalmente dependentes. Isso porque os produtos formados são consequência da quantidade inicial ali que a gente tem de célula, do substrato, daquelas reações como um todo. Então, sendo assim, num tempo t qualquer, um tempo aleatório aqui, um tempo específico, a gente escolhe um, determina, avalia naquele ponto. Nós teremos essas condições válidas. É possível comparar uma com a outra. Mas, assim, imaginemos essa situação para o ponto final do processo. Lembra que o ponto T é um ponto T qualquer, mas vamos considerar o tempo final. Nesse caso, o X e o P, né, estão em seus valores máximos. E o S, que deve ter sido consumido ao longo do processo, o substrato, tem seu valor mínimo. Assim, a gente pode rearranjar as equações, a equação, de forma a eliminar o valor x0, já que esse valor, assim, essa concentração, essa quantidade, é um valor geralmente observado e encontra-se muitos erros experimentais nas suas medidas. Então, fica como um exercício até demonstrar essa equação que aparece aqui, está em laranja na sua tela, para demonstrar e, assim, matematicamente são só arranjos, mas fisicamente a justificativa é porque o x0 é um termo que varia bastante, assim, dentro de cada análise. E aí uma forma é usar outras equações, outros termos que não tenham ele como base, que não usa ele como um valor de referência. A prática, assim, nos permite comentar, posso dizer que nem sempre o substrato se esgota completamente quando a concentração celular estiver no seu valor máximo. Isso é uma constatação bastante importante de se observar a fim de evitar erros, né, nas considerações matemáticas. Mas, voltando aqui, sabemos que é possível que haja uma concentração residual daquela substância no meio de cultura, no término da reação de fermentação. A evidência disso, sim, ficou clara pela análise de que quando um micro-organismo se reproduz, são formados os produtos do seu metabolismo que podem atuar como inibidores do crescimento celular. Isso sem mencionar o próprio substrato, que pode dificultar também a atividade microbiana. Esse fator de conversão, assim, essas relações diretas foram propostas por Jacques Monod no século passado, tem ali 1942, e na época isso foi bastante útil na análise de alguns processos comuns para esse período, que era a produção de proteínas unicelulares a partir de compostos como carboidratos, hidrocarbonetos, componentes desse tipo. E desde que seu valor seja conhecido, temos que é possível calcular o valor final de x, né? Isso a partir de um valor de concentração de substrato conhecido. Lembro também que o inverso é verdadeiro. Concentração de substrato, claro, é algo que é fácil, do ponto de vista tecnológico, de ser conhecido. Como já falamos que esses valores são relativos, né, eles são relacionados um com o outro, podemos estimar um deles a partir do outro. Isso ocorre desde que as condições sejam possíveis, né? Nesse caso, o substrato será chamado aqui, de certa forma, de limitante,
Isso é similar aos reagentes limitantes. Quando você viu, quando estudou assim processos químicos industriais, a função de um reagente limitante. Dessa forma, então, o, o valor da concentração inicial do substrato, que é o S0 que aparece aqui nessas equações, será usado para definir qual será a concentração máxima de células no cultivo microbiano. E desse modo, podemos deixar a equação isolada para obter a concentração máxima de crescimento microbiano, como aparece aí destacado em verde para você. E na sequência, já em relação a qualquer ponto no decorrer de um cultivo descontínuo, é possível estimar de forma experimental a constância do rendimento da biomassa. Veja bem, a constância do rendimento da biomassa. Só utilizar essa expressão que aparece em rosa aqui na sua tela, tá tranquilo. Seria legal, assim como em outras que a gente já viu, pegar a equação original e mostrar, fazer uma demonstração rápida de como chega a esse valor. E ainda nessa linha de raciocínio, podemos ver, sim, situação nas quais os rendimentos de biomassa e os outros, né, os demais aqui, não são constantes. Nesse caso, somente seus valores instantâneos deverão ser considerados. Isso é uma consideração que a gente já vem fazendo, que evita também erro na análise de cada um deles. Esses valores pontuais, os valores instantâneos, estão representados aqui em amarelo, tá na equação aqui na sua tela. Já tendo assim, já temos dados, né? Eu posso dizer, depois dessas equações prontas, nós já temos os dados para fazer arranjos matemáticos e chegar a um determinado ponto. Para um tempo t qualquer, lembrando que a gente está fazendo sempre essa consideração, para um t qualquer, podemos relacionar os rendimentos de cada uma das considerações, seja biomassa, produtos, células, seja o que for. E é importante frisar que em fermentações industriais, em processo fermentativo industrial, na prática, dificilmente são obtidos valores constantes desses fatores de conversão, por mais que assim que eles dependam da espécie e da característica do microorganismo com relação a um determinado substrato, isso não vai depender somente desse perfil. É extremamente importante entender que o meio influencia diretamente e pode mudar a forma como a reação ou as reações, né, no caso de mais de uma, ocorrem. Fatores como tempo de mistura, transferência de oxigênio do sistema, o método de agitação do bioreator também são fatores cruciais. São pequenos detalhes que modificam isso, não tem como. E sim, como eu sempre falo, bato nessa tecla, estamos tratando aqui de seres vivos, o que indica que mudanças na característica podem ocorrer, mesmo com todas as condições predeterminadas sendo seguidas. Assim, na prática, gente, o que se percebe é que nem sempre um determinado consumo de substrato observado vai resultar num aumento assim da biomassa que é o que quer ser obtida, né, de forma proporcional. Nem sempre isso é válido. Partindo para essa parte, já mais à frente, mas levando em consideração os ajustes matemáticos, vamos entender agora o princípio de funcionamento do modelo de Monod. Essa equação, como proposta por Monod, a gente já falou no século passado, é amplamente utilizada para explicar a relação entre a concentração do substrato limitante, né, no meio, com a velocidade específica de reprodução do microorganismo. Você deve ter observado assim que essa equação de Monod tem estrutura, ela é formalmente igual à expressão de Michaelis-Menten, já vista por vocês na disciplina anterior, então a gente não vai detalhar muito aqui. Então, observe aqui qual o padrão de crescimento, que no início até parece um tanto linear,
mas depois apresenta a característica de curvatura até um ponto limitante máximo, que é comumente falado, é comumente chamado por μ máximo ou taxa específica de crescimento máxima, como tem definido aqui na tela para você. Essa taxa específica de crescimento máxima, lembre bem esse termo, taxa específica de crescimento máxima, é o valor máximo para quando temos condições não limitantes. Isso é algo bastante importante de ressaltar, pois assim, as condições reais de processo, de processamento de materiais, podem solicitar que seja incluída a condição de limitação do crescimento. Isso é algo que geralmente aparece. Então, vamos agora trabalhar um pouco na forma de como encontrar e representar a equação de Monod em um gráfico linearizado, que sim, facilita muito a obtenção dos dados, porque ao fazer a linearização a gente gera uma equação do primeiro grau, né, y igual a mais bx, ax mais b, uma equação direta bem simples. E consegue pegar os valores dessas taxas e velocidade. Não será necessário, assim, até coloco, não vai ser preciso fazer o passo a passo da linearização, até porque acredito que nesse momento isso já é um conteúdo consolidado por você. Então, nesse sentido, pensando diretamente no gráfico, ao plotar, assim, plotando 1 sobre μ em função de 1 sobre s, a gente consegue ter diretamente, né, por meio de uma regressão linear básica, plotando o gráfico ou na regressão numa calculadora. O interessante de plotar o gráfico é porque fica a aparência dele e a gente consegue entender realmente se está linear. E tem os valores, como conseguir o μ máximo e o Ks, que é a concentração de saturação, ou ainda em alguns lugares chamado concentração de Monod. Veja o gráfico aqui, só ampliei um pouco e assim, por hoje é só esse conteúdo. Tem uma parte de leitura que precisa ser feita, mas as informações básicas são essas. Espero que tenha dado para entender, para clarear um pouco e para saber por que caminho a gente precisa seguir. Continue estudando, não deixe de ler o nosso livro base e as definições que a gente observou hoje, tá? Vou deixar aqui um exercício. É um exercício já bastante conhecido, está em livros, em outros lugares, para você fazer e trabalhar bem. Só vou fixar que esses são os dados obtidos de uma fermentação descontínua, estão ilustrados na tabela abaixo. Pede para determinar a forma linear do modelo de Monod e demonstrar graficamente os coeficientes linear e angular. E, consequentemente, encontrar os parâmetros cinéticos Ks, μ, m. Acredito que vocês não terão dificuldade para fazer esse exercício. Você pode voltar, tentar identificar as equações e chega na solução. Tá? Fechando por hoje, deixo só aqui registrado um resumo simples das nomenclaturas relacionadas ao nosso tema. E aqui as referências que a gente usou. No mais, bons estudos e até a próxima aula.